caro amigo, presidente ilustre da Academia Paulista de História, meu amigo Gonzaga Bertelli, vice-presidente da Academia Paulista de História, presidente do Conselho de Administração do CIE, meu amigo Dr. Rui Altenfelder, querida professora, doutora Ivete Senise Ferreira, ex-diretora da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, vice-presidente da OAB, aqui representando o presidente, meu querido amigo reitor, ontem sempre reitor, Jacques Marcovitch, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhor presidente honorário da academia, minhas senhoras, meus senhores. Abro a expressão com a dúvida de oradores que tentam descobrir as razões de sua presença em momentos tão especiais e solenes como este que estamos a presenciar. A dúvida tem certa semelhança com as inquietantes perguntinhas que o escriba Quinto Túlio Cícero, em carta que a história aponta como o primeiro manual do marketing político, sugeriu ao irmão Marco Cícero, quando este, em 64 a.C., se candidatava ao consulado de Roma. Quem sou eu? Que plateia é esta? Por que aqui estou? Eram as perguntas que o irmão sugeria ao Cícero para que ele pudesse se fazer e, a partir daí, fazer a sua plataforma. A reflexão se faz oportuna ante a inescapável observação de que homenagens concedidas a determinadas pessoas se devem aos feitos produzidos em áreas do conhecimento ou à generosidade de amigos. E os laureados, outra observação, quase sempre se atravessaram mais da metade da régua de suas vidas. Não sendo autor de obras no vasto campo da história, sob cuja égide ocorre este evento, devo atribuir o ingresso na Academia Paulista de História à magnanimidade de amigos que, movidos por caridosa compreensão, ou desviaram-se a olhar para uma travessia de mais de 3 décadas no caminho da docência universitária, ou para as pequenas sementes que tenham plantado na seara jornalística, encontrando, dessa forma, razões para me posicionar ao seu lado neste ilustrado colegiado. Não me furto, porém, de fazer ligeiro exercício para descrever um enredo capaz de responder às indagações com que abri minha locução, tentativa de descobrir as fronteiras muito estreitas entre história e jornalismo. Caso consiga demonstrar a viabilidade da hipótese, confesso que ficarei mais confortável, mais à vontade, atenuando a imagem de estranho na casa. O historiador, como este aluno aprendeu, concentra seu objeto na pesquisa dos acontecimentos e na análise de estruturas, sistemas sociais, sistemas políticos, culturais, ao longo dos ciclos da humanidade. O jornalista, por sua vez, relata igualmente fatos socialmente significativos, cada qual com sua visão de tempo e espaço. O historiador, já se disse, o historiador ensina que a distância faz ver a floresta, enquanto o jornalista enxerga a árvore. Apoiando-se na bengala da heurística, o historiador percorre o corpus, seleciona arquivos, estuda e analisa espólios, cartas, documentos, arrematando seus relatos com a bússola da hermenêutica, instrumento que o faz interpretar os acontecimentos. O comunicador utiliza ferramentas assemelhadas às usadas pela história, a pesquisa, por exemplo, mas restringe seu escopo ao rol dos vetores determinantes que o cientista social alemão Otto Groth, em uma obra clássica, definiu para os gêneros jornalísticos: a atualidade, a periodicidade, a universalidade e a difusão coletiva.
as 4 características fundamentais expressas pelo Otto Groth. As fronteiras, então, se bifurcam, ainda pela condição de ambas as áreas, jornalismo e história, propiciarem intercâmbio disciplinado entre as disciplinas de que se valem em suas narrativas, em suas descrições, exposições e juízes de valor. Os territórios férteis da sociologia, da cultura, da antropologia, da linguagem, da economia e da política, entre outros campos, tanto embasam em estudos e pesquisas da comunicação, como abrigam as narrativas da história. As lentes se aplicam aos 2 terrenos. Os traços de união unem os circuitos. Assim, o acervo da história, que Foucault aponta como a primeira ciência do homem, a mãe das ciências humanas, imbrica-se a enciclopédia jornalística, deixando ver interpenetrações em qualquer um de seus domínios. A história que trata a relação do homem com o seu meio geográfico, a história dos ciclos econômicos e das estruturas sociais e a história dos acontecimentos, onde se descrevem as experiências humanas e os eventos da vida. Comunicadores, por sua vez, fixam com insistência seus olhos sobre os ciclos históricos, produzindo obras referenciais. Nessa categoria insere-se, por exemplo, a trilogia 1808, 1822, 1889, que resgata passagens importantes da formação da nossa República. O jornalista Laurentino Gomes nos brinda com notável relato sobre a fuga portuguesa de Dom João para o Rio de Janeiro e os eventos que culminaram na independência do Brasil, fundamental para se compreender a formação do Estado brasileiro no século XIX. Fecho essa ligeira digressão sobre o jornalismo e história para garantir aos amigos e companheiros da Academia Paulista de História que a combinação de lentes entre as 2 disciplinas me deixa mais tranquilo para dizer que, ao longo das últimas 2 décadas, tenho tentado desenhar a paisagem dos nossos tempos em textos dominicais para o Estado de São Paulo, buscando oferecer modesta contribuição à história por meio de traços ligeiros sobre os ciclos governativos e, por conseguinte, sobre a história dos partidos, a história dos pleitos eleitorais, a história dos perfis políticos, a história das práticas e costumes da nossa política. Certamente não com o rigor científico da metodologia da pesquisa histórica, mas com a lupa sobre a evolução das quadras político-institucionais, que se alternam na agenda dos tempos, tornando-se folhas amarelecidas de um passado que cumpre a função de irrigar o solo da história. Minhas amigas, meus amigos, senhoras e senhores acadêmicos, não esqueci a liturgia que deve marcar as perorações de posse nesta academia. O lembrete agudo e bem-humorado, sempre bem-humorado, parte do amigo e irmão acadêmico de muitas academias, professor de Direito Constitucional, observador da alma de nossa gente, Ney Prado. Excuso-me de narrar a curva que pontuou seu xiste, mas posso assim traduzir. Você tem de homenagear o antecessor e o patrono da cadeira. Não esqueça a praxe, senão não toma posse. É o que farei agora, pensando primeiro uma platitude. O mundo é circular. Quando menos se espera, os extremos se tocam, as histórias se cruzam. Explico. Cientificado da escolha para compor os quadros desta academia e do nome do meu antecessor, psicólogo, escritor, pedagogo, historiador, professor Samuel Pfom Neto, corri à estante no meu escritório e peguei este livrinho, Caderno de Comunicação Proal, número 3, dedicado ao tema televisão e criança. Quem eu vejo proferindo esta palestra sobre os efeitos da violência televisada sobre as crianças? Professor Samuel Pfom Neto. Quem coordenava a mesa do debate? Este que aqui se expressa. Professor da Escola de Comunicações
e Artes da USP, promovia, em agosto de 67, um simpósio sobre TV e criança, trazendo, inclusive, especialistas nos Estados Unidos, sob o patrocínio da Proal, empresa da qual eu era sócio. Ali, naquele debate, naquela aula, nossas histórias começaram a se cruzar e hoje voltam a se encontrar. 36 anos depois, de Escriba assume o lugar ocupado pelo grande e querido mestre Samuel From Neto. A aula proferida pelo educador naquele evento foi uma das mais instigantes contribuições produzidas no Brasil sobre a temática. Denunciava ele os nocivos efeitos da televiolência sobre o universo infantil. A criança brasileira passava, naquela época, entre 3 e 4 horas por dia, vendo programas de televisão, e metade não contava com qualquer auxílio e orientação dos pais quanto à seleção dos programas, enquanto mais da metade desejava ser artista de TV. Alertava ipsis verbis o professor From Neto. Falsos padrões de êxito pessoal, agressão, brutalidade, explícito ou disfarçada, físico-verbal, a apresentação da família e da vida familiar como um permanente enovelado de conflitos e tensões diárias, de hipocrisia, de cinismo e superficialidade, sob o manto açucarado, ora dramatizado, ora pretensamente intelectualizado de telenovela, e uma versão visceral a tudo quanto possa combinar profundidade com inteligência e bom gosto. Eis a ração, não somente magra, mas envenenada, que milhões de crianças consomem diariamente. E consomem-na porque não há alternativas, porque essa mesma ração é consumida pelos adultos significativos do seu lar, a mãe, o pai, os irmãos. Este era o Samuel From Neto. Já naquela época, como nós estamos a constatar, brandia implacável discurso contra os efeitos danosos da programação televisiva sobre as novas gerações. De lá para cá, a carga negativa se avolumou. Hoje vivemos a plena era das agressões e das transgressões, da violência e de choques que ameaçam o próprio destino da humanidade. A violência midiática soma-se à violência de outras esferas. Abro aqui, então, um parênteses, para apresentar o cenário desenhado por outro Samuel, o professor Samuel Huntington, em seu clássico O Choque das Civilizações. A radiografia que é o paradigma do caos, ipsis literis. Uma quebra no mundo inteiro da lei e da ordem, uma onda global de criminalidade, máfias e cartéis de drogas, crescente número de viciados, uma debilitação generalizada da família, um declínio na confiança e na solidariedade social em muitos países, violência étnica, religiosa e civilizacional, e a lei do revólver predominando em grande parte do mundo. As agressões que nós estamos percebendo, vendo todos os dias, se multiplicam em espaços múltiplos, esgarçando o tecido global que nos envolve, projetando perspectivas sombrias sobre o futuro da própria civilização. Quão triste é constatar que o planeta azul ganha a cada dia densas manchas de sangue. Abro outro parênteses, desculpem com tantos parênteses, para dizer que, apesar de tudo, devemos ser otimistas. Se não por convicção, pelo menos para cultuar o gosto brasileiro, como o Ney cultua, o gosto brasileiro pela verve, como praticava o mineiro matreiro José Maria Alckmin nos heróicos tempos de JK. Quando lhe diziam que o Brasil estava prestes a abrir a maior crise de sua história, com sinais de debacle por todos os lados, ponderava sabiamente José Maria Alckmin. Calma, gente, calma. A crise não atacará de forma violenta. Cada um vai vivenciá-la de modo diferente. Se durar 6 meses, passaremos boa parte do tempo dormindo. Noutras vezes, comendo. Bom espaço será dedicado a conversas.
outra parte ao lazer. Depois a crise será vivida dia a dia, suavemente. Pois é, sou um otimista. Espero atravessar a segunda parte da régua, vivendo a crise dia a dia, de alma leve, suavemente. Fecho parênteses para voltar ao nosso brasileiro Samuel, que fez seus estudos de pós-doutorado nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Parte da sua biografia já foi aqui apresentada pelo Rui. Depois de se formar em pedagogia pela USP em 59 e obter os títulos de mestre e doutor em psicologia, conviveu com renomados cientistas e professores, dentre os quais Skinner, em Harvard, Fred Keller, na Colômbia, Carl Rogers, da Northwestern, que nessa época fazia uma série de filmes para o ensino da psicoterapia rogeriana. James Finn, o guru dos gurus da mídia educativa nos anos 50 e 60, David Berlow e outros nomes de primeira grandeza. Professor de psicologia, participou ativamente do curso de psicologia da USP, dirigiu entidades, presidiu, entre outras, o Conselho Regional de Psicologia, comandou em 75 o curso de psicologia das Faculdades Metropolitanas Unidas. Como autor, produziu mais de meia centena de livros e de capítulos de livros em colaboração, papers e artigos em revistas. Tive a oportunidade de encontrar-me algumas vezes com um professor e amigo que mostrava acentuado gosto pelo jornalismo, profissão, aliás, que exerceu nos idos de 45, ao escrever para o jornal de Piracicaba, sua cidade. Escreveu também artigos para o Estado de São Paulo. Nossas rotas, mais uma vez, se cruzam. O Estadão é veículo dos meus artigos semanais. Psicologia, mídia, educação firmaram a base de sua formação intelectual e carreira profissional. Na Michigan State, na Columbia University, estudou mídia educativa. Sua tese de doutorado mostra profundo interesse pela área de comunicação, imagens dos meios de comunicação de massa. Tese transformada posteriormente no livro Comunicação de Massa, que tanto me auxiliou na docência, na disciplina de Teoria de Comunicação e Jornalismo. Suas atividades na comunicação abrangeram serviços nas mídias, jornal, rádio, cinema, TV, além de instrução programada, ensino à distância e uso do computador na educação. Presidiu entre 83 e 85 a Fundação Centro Brasileiro de Televisão e Rádio Educativos. Concluo a ligeira abordagem sobre este piracicabeno, que nasceu em 1932, usando sua própria expressão ao ser perguntado: professor, se o senhor nascesse novamente, como gostaria que fosse sua segunda vida? Respondeu: gostaria que fosse igual a esta que tenho vivido. Tive uma infância e uma adolescência felizes. Tive as aventuras de contar com uma família que eu adoro. Tenho amigos muito queridos e quero continuar a trabalhar enquanto tiver forças para fazê-lo. Trabalhar sempre encantado com a vida, com as pessoas, com o mundo. A vida é bela, dizia ele. Casado com dona Marilene Olga Clemente Pfrom, deixou-nos aos 80 anos, no dia 17 de novembro de 2012. Senhoras e senhores, a liturgia me impõe agora a fazer rápida peroração sobre o patrono da cadeira, que ocuparei, Alexandre de Gusmão, considerado, como aqui já foi expresso, o avô da diplomacia brasileira. Nova inquietação. Existe algum traço de união entre nossas vidas? Algum elo capaz de estabelecer relação, mesmo tênue, entre o perfil portentoso do exímio diplomata, grande negociador, homem de extraordinária importância para a formação geográfica do Brasil, e este simples analista de nossa atualidade política? Difícil encontrar esse fio. Até porque 250 anos nos separam. Complexa tarefa de achar rastros parecidos em veredas tão distintas. Mas a trajetória de personagens, meu caro presidente, mesmo separada pelo oceano das grandes distâncias, é capaz de mostrar surpresas. Vejam, o meu patrono, o santista Alexandre de Gusmão, foi seminarista. O meu patrono, seminarista, nascido em 1695, o nono dos 12 filhos de Francisco Lourenço e de Maria Álvares, irmão do padre voador Bartolomeu de Gusmão, estudou no seminário da Companhia de Jesus por 4 anos, de 1702 a 1706, na Bahia.
teve como preceptor um padre, o padre Alexandre de Gusmão, que herdou nome e sobrenome. Ora, fui também seminarista por 6 anos e tive como preceptores padres holandeses. Que bom, então, tomar conhecimento de que a cadeira número 7 da Academia Paulista de Letras tem como patrono uma pessoa que bebeu nas fontes da religião, do latim, do grego, da filosofia, metafísica e retórica, matérias que também me alimentaram ainda minha formação básica. Agrada-me descobrir que sua formação inicial banhou-se nas fontes dos valores básicos da civilização. Percorri curioso o trajeto brilhante desse grande brasileiro, responsável pela configuração de nossa grandeza territorial. O Brasil é hoje o território de dimensão continental, graças à genialidade de Alexandre de Gusmão. Explico. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, estabelecendo um meridiano situado a 370 léguas a oeste de Cabo Verde e determinando que as terras descobertas ao ocidente seriam de Portugal, enquanto as terras ao oriente seriam da Espanha. As tensões explodiram. Os dois países enfrentavam dificuldades para definir claramente as regiões por onde passava a tal linha imaginária. O próprio tratado não definia o tipo de légua, professor Jacques, a par do desconhecimento da dimensão do continente americano e dos obstáculos encontrados pelos colonizadores. Os conflitos da época se originavam em ambiguidades sobre fronteiras, além de guerras religiosas. Com a experiência adquirida no tempo em que trabalhou para a corte de Dom João V e depois em Roma, como também já foi colocado, onde passou 7 anos, Gusmão criou, então, o Tratado de Madrid, em 1750, mudando os critérios do Tratado de Tordesilhas. O território português na América foi aumentado em cerca de 2 terços. Repito, 2 terços. Ganhamos 2 terços do território. Aboliu-se a demarcação da linha meridiana. Portugal renunciava ao direito que alegava ter nas Ilhas Filipinas e nas Molucas e cedia à Espanha a colônia do Sacramento e o território da margem setentrional do Rio da Prata. A Espanha renunciava a todo direito que alegava ter no Tratado de Tordesilhas, cedendo a Portugal as terras de povoações da margem oriental do Rio Uruguai e a aldeia de Santa Rosa, destacando-se a garantia Portugal da fronteira meridional, abrigando hoje o Rio Grande do Sul. Gusmão aplicou o conceito, e também o nosso presidente, Rui Altenfeld, aqui apresentou o conceito humano do uti possidetis, princípio do direito internacional, que legitimava as conquistas territoriais, ou seja, os ocupantes de um território possuem direito sobre ele. Dele também é a autoria do sistema tributário da capitação, nome dado aos impostos pagos per capita e aplicados em 1735 em São Paulo, Minas Gerais, e nas então comarcas de Goiás e Mato Grosso. Eleito em 1732 pela Academia Real de História, fundada por Dom João V, esteve na frente das negociações sob a égide do Conselho Ultramarino. Uma das pendengas, na época, dizia respeito à cobrança do quinto, proveniente da atividade mineradora no Brasil, e que deu origem ao nosso popular Quinto dos Infernos. As tensões se multiplicaram. Os pareceres conciliadores de Alexandre de Gusmão deram fim à questão. Em 1734, tinha sob seu encargo todos os despachos para o Brasil. Com a morte do rei, ele restringiu as atividades e, em 1751, escreveu o texto Impugnação ao parecer do brigadeiro Antônio Pedro de Vasconcelos, onde defendia o Tratado de Madrid. Enfrentou desentendimentos com o Marquês de Pombal, tornando-se referência da oposição ao poder. Teria deixado nesse documento a lição: a vida é uma sucessão de conflitos e um convite ao entendimento. Casado com Isabel Maria Teixeira de Chaves, com quem teve os filhos Viriato e Trajano, morreu em 31 de dezembro de 1753. Senhoras e senhores, não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se a empregamos bem. Mas quando ela se esvai no luxo e na indiferença,
Quando não a empregamos em nada de bom, então, finalmente, constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós sem que tivéssemos percebido. A vida é breve. A lição que eu li é de Sêneca. Junto às máximas do meu antecessor e do meu patrono. Lembrando, a vida é bela, disse um. A vida é uma sucessão de conflitos e um convite ao entendimento, disse outro. Lições para o nosso dever de casa, que pode ser assim expresso. Não perder um instante de nossas vidas tão breves. Fazer a vida bela e ainda fazer da vida um convite ao entendimento. Transformar nossas vidas em missão a serviço do bem. Saúdo o ilustre presidente desta academia, Luiz Gonzaga Bertelli, ícone de competência, cordialidade, generoso amigo, em quem identifico um dos mais qualificados estudiosos dos problemas brasileiros e um perfil de excelência nas desafiantes estradas da administração. Obrigado pelo acolhimento. Agradeço comovido as palavras banhadas de generosidade do amigo de ontem e de hoje, Wilton Felder, exemplo de advogado, exímio comunicador e gestor que engrandece e dignifica o panorama institucional do nosso país. Rui é incomparável na conjugação dos bons predicados da expressão, a objetividade, a concisão, a precisão, sempre sob o manto de apurada elegância e gentileza. Registro com emoção os gestos magnânimos e solidários de amigos e companheiros pelo apoio, indicação e eleição para integrar a Academia Paulista de História. Agradecimentos que peço ao irmão Ney Prado distribuí-los harmoniosamente aos que me puxaram para este espaço. Concluo fazendo minhas as palavras de Zaratustra, o profeta de Nietzsche. Novos caminhos sigo. Uma nova fala me empolga. Como todos os criadores, cansei-me das velhas línguas. Não quer mais o meu espírito caminhar com solas gastas. Que Deus me ajude nesses novos caminhos. Muito obrigado.